Vamos lá então, doutor Evaldo de Araújo já está na nossa linha, infectologista do Hospital das Clínicas. Doutor, bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes, uma boa tarde. Oi, doutor, obrigado por nos atender novamente. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Doutor, nós sabemos que a probabilidade daqueles problemas que aconteceram com mulheres grávidas que tomaram a vacina de Oxford é uma probabilidade pequena, né, de ter relação com a doença. Nós falamos isso várias vezes aqui, né? Só que, com uma ação prudente, o próprio Ministério da Saúde falou o seguinte: olha, vamos parar de aplicar a AstraZeneca até que haja alguma conclusão quanto a isso. Então, as grávidas estão impedidas de tomar a segunda dose da AstraZeneca e impedidas de tomar também uma outra vacina, porque aqui no Brasil não é permitido ainda a combinação entre vacinas diferentes. O que o senhor pensa dessa ação, por exemplo, do Rio de Janeiro, né? De se aplicar a vacina da Pfizer nas grávidas que tomaram a primeira dose, sendo a vacina de Oxford? Ou seja, duas vacinas diferentes. O senhor acha que pode dar problema ou não, doutor? Joel, veja bem, nós temos dados não em gestantes que mostram que essa mistura é possível. Isso tem sido feito, foi estudado recentemente, publicado um estudo na Inglaterra, tem outros países que estão começando a fazer esse tipo de prática também. Isso a gente tem que encarar com naturalidade, é uma evolução natural da política vacinal global, que no momento de crise a gente lance mão de todas as vacinas possíveis e conforme a crise e o conhecimento vão evoluindo e a crise vai se esvaindo, a gente começa então a aprimorar as nossas políticas vacinais. E o que se entendeu é que por uma série de razões valeria a pena, inclusive se faltar a vacina A e eu tenho em mãos a vacina B e eu preciso vacinar, a gente misturar as vacinas. E os resultados até agora mostram que isso tem dado muito certo, que não há nenhum risco, tem segurança e tem efetividade, que são os dois aspectos mais importantes. A questão da gestante, ela é crítica, porque a gestante, evidentemente, que é delicado, porque não é só a mulher, é também o seu concepto, né? Então a gente tem que ter uma redobrada cautela. Porém, a gente sabe que os estudos iniciais e preliminares mostraram que mulheres grávidas não tiveram problemas com essas vacinas que estão sendo colocadas aí, a Pfizer, né, e a Coronavac, que é outra opção que a gente tem para gestantes. Então, cientificamente faz sentido. Legalmente é que fica realmente complicado, uma vez que você não tem autorização do Ministério da Saúde para essa prática, faltam outros subsídios, e eu acredito que a melhor saída para que a gente fizesse isso seria escrever um projeto de pesquisa, submeter a um comitê de ética, sendo aprovado, então, as gestantes que assim desejarem, adotarem isso participando de um estudo, inclusive. Então, eu não sei qual foi a saída ética e legal que a Prefeitura do Rio deu, mas eu dividiria minha resposta dessa maneira. Do ponto de vista científico faz muito sentido, do ponto de vista legal nós temos aí lacunas que precisam ser preenchidas. Agora, inclusive, doutora, a gente está na dúvida em relação àquele caso que levou à suspensão dessa vacinação ainda, né? Foi no começo de maio, dia 7 de maio, que o governo foi notificado, a Anvisa foi notificada, sobre um possível efeito adverso numa grávida que teve uma trombose e morreu. E até hoje não há notícias de que, de fato, tenha algo a ver com a vacina. Ou eu estou enganada, já saiu algo a respeito disso? De uma certa maneira, né, Joel? O assunto meio que parece que parou no Ministério da Saúde. Parou. O Joel foi muito feliz na fala dele inicial, quando ele diz que essa possibilidade de um efeito trombótico associado não à vacina AstraZeneca Oxford, mas às vacinas com vetor viral, e aí entra, por exemplo, a Janssen, isso pode ocorrer, né? Mas ocorre com muita raridade. Se eu tiver que escolher entre fazer a vacina e ter um risco ínfimo e muito raro de um fenômeno trombótico, e se eu tiver que escolher entre ter Covid, evidentemente que eu vou escolher tomar vacina, porque a Covid por si só tem um risco de complicações, de trombogênese, assim como o status gestacional tem risco. Então, Ana, é necessário de fato que esse caso seja bem estudado, porque vai ser difícil você separar o que foi uma coisa e outra. Hoje você já tem marcadores que até permitiriam você ter indícios de que foi associado à vacina, mas é uma situação onde a prudência ela preponderou e por prudência faz-se essa recomendação
tendo outras alternativas, como é o fato, nós temos hoje outras alternativas, que você use as vacinas não implicadas nesse tipo de efeito colateral. O doutor, nós temos várias vacinas aqui no Brasil, por exemplo, Coronavac, Pfizer, AstraZeneca e a própria Janssen. E são vacinas com tecnologias distintas. Quando você faz a associação, eu como leigo aqui, chego à conclusão que a associação tem que ser entre vacinas tecnologicamente falando similares. A Pfizer, ela é tecnologicamente falando similar à vacina da AstraZeneca e por isso estaria sendo combinada lá no Rio de Janeiro e em outras partes do mundo? Não. A Pfizer está sendo combinada certamente porque você já tem dados de segurança em mulheres grávidas e ela tem uma eficácia bastante boa. E ela tecnologicamente é diferente da AstraZeneca, Oxford. Por isso, inclusive, que ela está sendo combinada, porque ela não traz em si o risco de você ter o efeito trombótico. Como poderia ser feito um estudo com a Coronavac, que também é tecnologicamente diferente e não tem esse evento trombótico associado. O problema é que a gente não tem estudo da Coronavac seguida da Oxford e AstraZeneca, porque se tivesse, poderia ser uma opção também. Mas como existem estudos em não gestantes da Pfizer versus AstraZeneca e vice-versa, eu creio que foi isso que balizou a conduta da Prefeitura do Rio. Porém, Joel, eu queria dizer que as vacinas têm uma via final comum. A via final comum é estimular a resposta imunológica. É muito bom que a gente comece a estudar essas associações, porque significa que nós temos opções, em primeiro lugar. Segundo, são opções, inclusive, para uma eventual escassez de uma ou outra vacina. E terceiro, porque quando a gente tem associações que se mostram potentes ou que se potencializam, isso vai ser ainda mais importante diante das variantes que estão surgindo, né? E outro dia também nós conversávamos aqui numa outra entrevista, e isso vem se consolidando, aquele dado de quem já teve Covid e toma uma vacina, às vezes com uma dose, fica protegido para o resto da vida. Até saem resultados recentes mostrando isso, que quem teve Covid e toma vacina fica com uma imunidade robusta por muitos anos, talvez até pelo resto da vida. Então, eu vejo com muito otimismo, com muita alegria. Eu acho que mais do que um problema, isso que a Prefeitura do Rio de Janeiro está fazendo é um desafio, uma solução que está se buscando. Agora, tem que se respeitar as diretrizes éticas e legais para que a gente não faça um experimento. Porque hoje a gente está falando de vacina. Há pouco tempo a gente está falando de hidroxicloroquina e ivermectina. Se a gente for medir pela mesma régua, é experimento por experimento. Se eu vou usar uma droga off-label ou se eu vou usar uma vacina off-label, a régua é a mesma. O que tem que balizar isso? Um comitê de ética e um protocolo bem desenhado. Agora, para o futuro, doutor, já se fala numa possibilidade de que a gente tenha que vacinar as pessoas com regularidade contra a Covid-19. O senhor acredita que essa combinação de vacinas, até por uma questão mesmo de quantidade de doses, de disponibilidade, pode se tornar uma realidade, talvez, do ano que vem para frente? Talvez não seja nem combinação. Eu estou pensando aqui no que o doutor já disse para a gente no programa de hoje, o que você está falando, é você usar mesmo o que está disponível. Né? Talvez a ciência, os estudos podem chegar à conclusão que as vacinas não interagem negativamente entre si. Você pode tomar uma hoje e amanhã, ou daqui a 6 meses, um ano, tomar outra sem qualquer tipo de problema. Não altera o efeito do reforço da vacina. Acho que os estudos serão nesse sentido, talvez, daqui para frente, né, doutor? De você tentar entender e chegar à conclusão que uma vacina não atrapalha a outra. Né? Você pode ter a liberdade de aplicar vacinas distintas nas pessoas, mesmo porque o objetivo é aquele mesmo que o senhor disse, estimular o sistema imunológico da pessoa e não necessariamente alguma coisa que esteja entrando no corpo da pessoa e se associando a alguma outra coisa e criando uma reação. Não é, doutor? Exatamente, Joel. A gente cria essas fantasias, dá a impressão que você vai misturar e vai sair um Frankenstein. Não é bem por aí. Nós temos... As vacinas, elas têm alvos diferentes, elas têm no seu conteúdo algumas diferenças, mas você combinar tecnologias me parece que faz todo sentido, a gente já usou isso antes, e esse é o começo de uma caminhada. Nós avançaremos muito rapidamente com as tecnologias vacinais. Eu ouvia hoje aí na própria Rádio Bandeirantes uma entrevista do Dimas Covas, já falando da ideia
do Instituto Butantan de fazer estudos misturando Butanvac com Coronavac. Então, a gente tem que encarar isso com muita tranquilidade, é um desenvolvimento. A resposta imunológica contra a Covid-19 é um tema quente da ciência, tem sido estudado e, felizmente, cada dia com melhores notícias. A imunidade ela parece ser mais robusta e mais duradoura do que a gente imaginava. Talvez a gente precise sim de repetição de esquemas vacinais, mas a frequência fique muito maior do que aquela que a gente imaginava, sobretudo se nós pudermos combinar tecnologias ou com as vacinas de segunda e terceira geração que chegarão muito em breve. Legal. Boa. Conversamos com o Dr. Evaldo de Araújo, grande infectologista do Hospital das Clínicas, que felizmente sempre nos atende por aqui, sempre muito gentil conosco. Doutor, muito obrigado, viu? Grande abraço ao senhor e até breve. Obrigada, doutor. Grande abraço para vocês e todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite.